Vamos lá para a nossa aula de hoje. Vamos começar aqui. Queria falar hoje sobre a maior promessa. Sobre promessas na realidade, né? Então, peraí, só deixa eu puxar aqui para vocês não atrapalharem. Aí. Olha só, galera. Existem muitas promessas, né? Você provavelmente acreditou em N promessas, já escutou N promessas na sua vida. E o legal, né, é que diante dessas muitas promessas que existem na nossa vida, existem também as promessas da sua família, né? E essas são as mais engraçadas, porque essas é aquelas que a gente fica lembrando para sempre, né? A gente fala assim: "Ah, lembra, mãe, quando você me prometeu aquele negócio? Pois é, tô esperando até hoje." Algumas situações acontecem assim, né, que as pessoas prometem e às vezes não é tudo que a gente escuta de promessa que se cumpre. Outras vezes sim, né? Outras vezes sim, outras vezes a gente vê a promessa sendo cumprida. Mas tá aí alguns exemplos, né, de promessas que a gente escuta às vezes da nossa família, né? Por exemplo, ó, quando você fizer 15 anos, eu te dou um celular, né? Espera chegar aos 18 que eu te deixo dirigir. Tem algumas famílias que têm esse tipo de acordo, né? Se você passar de ano, então, né, o pai vai comprar lá uma coisa que você tanto queria. São promessas que a gente escuta, né? Claro que essas aqui são bem clichês, né? Bem assim, né, normais, a gente escuta muito isso acontecer, né? Você ter esse tipo de negociação entre pai e filho, entre a família, mas fato é que todos nós já ouvimos muitas promessas por começar dentro da nossa casa, né? A gente começa com esse hábito de prometer e de escutar promessas já dentro de casa. Na realidade, antes mesmo até, né? Desde que você nasce, você já era uma promessa, né? Para o seu pai e para sua mãe. E então, a gente então continua ali, conforme vai crescendo, ouvindo algumas promessas dos pais, ouvindo ali de que quando acontecer isso, então eles vão fazer alguma coisa, ou enfim, né? Tem muitas dessas promessas também que se concretizam, né? Eu me lembro muito bem de que quando eu fiz determinada idade, eu ganhei lá o primeiro videogame da minha vida, né? Nossa, uau, uhul. Então, existem promessas que se cumprem, existem outras que ficam pairando no ar, né? A gente esquece às vezes do que prometeu, ou a gente promete só para mudar de assunto, tem isso também, né? Então, isso acontece também no meio da nossa família. Existem aquelas promessas de ano novo, né, que todo mundo faz e que ninguém cumpre. Essas aqui o negócio é difícil, né? A galera tá lá, aquele dia super feliz, super contente, já pensando no ano seguinte, já fazendo planos, traçando metas, objetivos. Ah, porque ano que vem, né, tem a famosa, né, que eu vou emagrecer. Ano que vem as minhas notas vão mudar. Ano que vem eu vou mudar a minha atitude, né? Eu vou valorizar mais a vida. Agora, né, nessa época de pandemia, a gente está assim, né? Então, ano que vem gente vai valorizar a vida, a gente vai valorizar tudo, afinal de contas, tudo está sendo tirado de nós, né? Então a gente faz promessas, a gente sonha, né, em cumprir com essas promessas, né? E ali tá, ó. Eu lembro que quando a gente entrou de 2019 para 2020, eu estava também na praia, uma das praias aí, né, aqui pertinho, né, da onde a gente mora. E eu lembro que daí a gente viu os fogos, igual tá na imagem aí, e quem diria, né, para nós todos que vimos aí a mudança de ano, que esse seria o ano, né? O ano da dificuldade. Ninguém imaginou, né? Mas a gente tinha muitas promessas já na ponta da língua, a gente já tinha, enfim, muitas perspectivas para o nosso futuro. Como seria esse futuro? A gente escuta promessas também das nossas amizades, né? Você que tem aí sua rede de amigos, provavelmente já escutou muita promessa de amigo, muita promessa boa, muita promessa meio furada também, né? Faz parte. E eu acho legal que fala assim, ó, mesmo que tudo dê errado e todo mundo se esqueça do que é a amizade, eu prometo, estarei sempre ao seu lado. Tem esse tipo de amigo, né?
Aquele amigo que promete que vai estar do teu lado pro resto da vida. Não importa o que aconteça. Agora, também há quem diga que promessas dos nossos amigos só com assinatura e testemunho e reconhecimento de firma. Porque realmente o ser humano fala mais do que deve às vezes, promete mais do que deve às vezes e cumpre de menos, na verdade. Então, na sua vida, você provavelmente já se deparou com muitas circunstâncias, situações das quais você se decepcionou com o que as pessoas te disseram, né, com as promessas feitas, com ali as perspectivas para um futuro que a gente acha que controla. E esse é o problema da promessa, né? A gente acha que controla o futuro e, portanto, a gente garante que vai dar certo, a gente vai fazer aquilo acontecer. Mas nem sempre é do jeito que a gente imagina, né? Tem as promessas também da tecnologia. Vou pensar nisso? Vou pensar nisso, que muitas vezes a gente escuta muitas promessas, né? Promessas aí de inovações, promessas de coisas melhores surgindo para nossa vida, para melhorar a nossa vida, né? Eu lembro aí da época que a gente estava no 4G, já foi um sucesso, né? Ter saído do 3G para 4G. Nossa, todo mundo falava, uau, porque meu celular tem 4G, aquela loucura, né? Todo mundo se gabando, uau, que interessante, que incrível. Olha só, nem o seu é 3G ainda, nossa, agora tirar um sarro, né? 3G é muito lento, não sei o quê. E 2G piorou, né? E daí chegou o 4G, e aí galera fazendo aquela festa, aquelas propagandas na televisão, para mostrar que tinha chegado o que era de mais atual. Né? E todo mundo que tinha um 4G no celular ficava lá se achando que tinha um 4G por causa da velocidade do negócio, enfim. E tá aí, já estamos no 5G, né? Já estamos indo para esse 5G, já estamos avançando. Daqui uns anos a gente vai ver tudo isso, vai dar risada, vai rir igual na época que chegou a internet, que era discada, e aquele troço fazia um barulho infernal, né? Ficava lá fazendo aquele som terrível, e você não podia ligar o telefone. Vocês não devem ter pego isso, eu acho. Mas, galera, não podia mexer no telefone, cara, quando você tá usando a internet. Era ridículo. Você tinha que esperar o cara usar o computador para daí você ligar. E na época tinha, né, o celular ainda era um artigo de luxo, estava chegando, né, não era tudo mundo que tinha, era bem limitado. Então a galera usava muito telefone fixo, e aí para você ligar, você tinha que esperar o fulano desligar a internet ou fazer a internet dele cair, que era uma miséria, porque você tava lá super feliz. Eu lembro, deu na casa da minha avó, jogando joguinho no computador. De repente, cadê o meu jogo? Sumiu, né? Porque na época aqueles computador era mais paia, né? E situação lá que eu brincava na internet, né? E aí caía lá o meu negócio, ficava doido que tinha acontecido, mas tá aí. Situações da vida, promessas da tecnologia também, tá aí os games, né? Cada dia mais promessas e inovações e tecnologias chegando e mudanças chegando. E o interessante é que com todas essas promessas, a gente começa a ver assim, nossa, minha vida vai ser melhor, né? Porque, poxa, as coisas estão melhorando, né? A tecnologia está aumentando. Daqui a pouco eu vou pagar as coisas com meu celular, né? Eu já ouvi gente falando isso, eu também acho. Daqui a uns anos a gente vai estar, não precisar nem passar o cartão de crédito mais, vai passar o teu celular, tá tudo bem. Né? Afinal de contas, a gente tem tudo no celular. Hoje eu tenho a CNH no celular, a identidade no celular, tudo no celular. Então, né? Assim vai indo, vai evoluindo as coisas e as promessas também de uma melhoria de vida pela tecnologia chegam para nós. Promessas no trabalho, né? Você vê como é que a vida humana está rodeada por promessas. Promessas no trabalho, então você acabou de se formar, né? Todo feliz lá, uhul, consegui vencer aqueles anos de faculdade, aqueles dias dormindo pouco, estudando muito, aquela loucura, fazendo prova e tal, fazendo trabalho. E aí você sai, né? Todo feliz, contente, fala, agora chegou minha vez. E aí a pessoa vai lá e olha o teu currículo, né? Bota ali na imagem, olha o teu currículo, inexperiente ainda, acabou de se formar, sabe nada da vida, mas Deus age no coração do indivíduo e a misericórdia abunda, e a pessoa fala, vou te contratar.
por mais que você acabou de se formar, né, sem experiência, cru de tudo, mas vou te dar uma oportunidade. E aí você fica todo feliz, e aí você fala, nossa, é agora que eu vou decolar, né? Afinal de contas, ganhei um emprego, estou trabalhando, e aí também os anos vão se passando, né? Por isso que eu coloquei ali, ó, ponteiro dos anos, né? Vai se passando, e as promessas só aumentam, né? Você começa a ver, uau, será que eu vou crescer na minha empresa? Será que eu vou, né? Enfim, me tornar alguém nisso que eu faço? Afinal de contas, é para isso que existe a vida, né? A gente, né, fica se matando de estudar a vida toda, justamente para chegar nesse ponto da vida, né, de você conseguir a realização profissional, e aí você chega lá e fala, não, mas eu vou ano após ano melhorar, eu vou, né, promessas vão surgir aqui de que a empresa está olhando com bons olhos o meu trabalho e tudo mais, e as coisas vão fluindo. Então, até no trabalho, as pessoas ganham promessas, as pessoas vivem na expectativa de promessas, afinal de contas, né? E a maior delas é a promessa de que o salário vai cair no fim do mês, né? E tá aí, ó, promessas de amor. Essa aqui é clichê, todo mundo já recebeu, né? Promessas de amor, aquela pessoa que, né, começou a falar com você ontem, mas já tá te declarando que quer você pro resto da vida, né, que vai estar do seu lado para sempre, que vocês juntos vão, enfim, né, desbravar o mundo e tudo mais. Isso tudo é muito lindo, isso tudo é muito maravilhoso. Tem promessas que realmente acontecem, né? Tem pessoas que começam a namorar e nunca mais elas se soltam, né? Elas nunca mais se separam. Realmente dá certo o negócio. Então a promessa que foi um dia feita se cumpre lá no casório, né? A pessoa realmente consegue conquistar essa promessa. Mas também sabemos que existem muitas promessas aí nesse meio que não deram tão certo, né? Tem as decepções aí também, tem uma galera que já ouviu tanta promessa que se cansou de ouvir promessa, né? Não sei se esse é o teu caso, mas vou te dizer aqui uma situação, né? Eu lembro de quando eu estava na época de vocês, eu conheci uma guria que ela falava isso. Já recebi tantas promessas, não acredito mais em ninguém. E aí eu pensava, né, ué, mas cada ser humano é diferente, como é que você pode pegar uma experiência negativa que você teve com uma pessoa e transferir para todos os demais, né? Então até isso altera na vida de uma pessoa. As promessas, de tanto receber promessas e não serem cumpridas as promessas, a pessoa pode chegar à conclusão de que não quer mais ouvir falar de promessas, não quer mais acreditar em promessas, e isso é algo muito grave, muito complicado. Afinal de contas, se a gente não crê mais nas promessas, a gente está aos poucos deixando de crer no ser humano. Complexo, hein? Pois é. Existem as promessas também de quando você melhorar de vida, né? E essa aqui todo mundo fica de olho nessas promessas aqui. Tem a galera que joga na loto, né? Fala, não, uma hora chega que é meu. Né? E as promessas, então, de uma vida melhor, as promessas da riqueza. Não, porque minha vida vai dar tudo certo, vai viver só. Né? Tá prometido que lá no meu trabalho as coisas vão melhorar, eu vou ganhar um aumento e as coisas vão ficar boas pro meu lado. Então as pessoas já começam a ver, visualizar, né, uma vida melhor, com mais felicidade, com mais coisas, né, mais bens materiais e tal. E também associa-se isso a uma vida sem problemas, né? Porque afinal de contas, o dinheiro se torna um problema para nós quando nós não o temos, certo? Mas também quando se tem demais, será que ele consegue anular com todos os problemas? Fica aí uma questão para a gente pensar. Será que ele também consegue trazer felicidade total? Tá aí outra questão para a gente pensar. Será que todas essas promessas que o mundo faz para nós, que quando a nossa vida engrenar, quando você atingir o ápice do que um ser humano pode atingir, você vai chegar ao êxtase da vida, você vai chegar, uou, agora minha vida está perfeita, perfect. Será? Existem essas promessas também. Eu acho interessante que a Bíblia fala assim, ali em Mateus 5, uma
uma dica para nós por causa de tantas promessas que o ser humano faz. E fala assim lá, ó, vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os seus juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo, não jurem de forma alguma, ou seja, a Bíblia está dando uma ênfase aqui, de que o juramento, quando a gente jura, é uma coisa complexa, porque você tem que cumprir, certo? Então a Bíblia está dizendo, ó, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, e não jure pela sua cabeça, ou seja, pela sua vida, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Nossa, forte é assim. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. Né? Seja o seu sim, sim, entendeu? Lógico? Seja o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Olha só, hein? A Bíblia, então, falando para a gente não jurar por nada, afinal de contas, o ser humano tem a dificuldade em cumprir aquilo que ele promete, né? Então, se a gente só fica prometendo, quem sabe a gente também não vai cumprir, e então estamos mentindo quando a gente faz falsas promessas, né? Agora, as promessas de Deus, essas sim são promessas verdadeiras e únicas. Inclusive, a maior promessa que existe foi o próprio prometido, que era o Messias. Né? Jesus, ele sim é a resposta de todas as promessas de Deus para a nossa vida. E aí você deve se perguntar, né, mas o que tem de tão especial nesse Messias que era prometido? Afinal de contas, se ele é o resumo de todas as promessas de Deus, o que tem de tão especial nele? E tá aí uma questão que eu queria que a gente pensasse. Não sei se você já parou para pensar sobre esse texto de Gênesis. Esses dias eu recebi uma mensagem me perguntando sobre ele, de um amigo de vocês, e eu fiquei pensando que seria válido a gente falar um pouco sobre esse texto, sobre o significado dele, né? Você já deve ter lido esse texto aí e às vezes ficado pensando sobre o que significa tudo isso. E aquele texto diz assim, ó, logo depois do pecado, né? Deus ele fala assim, ó, eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Aqui Deus estava falando com a serpente, logo após o pecado ter acontecido. E não sei se você já pensou nisso, mas existe uma inimizade, então, entre a descendência da serpente. E você fica pensando, meu, mas o que tem a ver, cara, descendência da serpente, né? Tipo, serpente não é ser humano, né? E a descendência da mulher, que era Eva. Pois é, vou explicar um pouquinho para vocês aqui o que significou tudo isso. Na verdade, quando a Bíblia está falando ali dessa descendência, né, a semente, né, o que a Bíblia vai dizer, significa que a partir do pecado existiria uma divisão no mundo, uma dicotomia, uma divisão entre dois rumos que a humanidade ia seguir. E existir sempre aquelas pessoas que estariam do lado de Deus, que estariam do lado do bem, mas também por causa do pecado agora, como agora a gente tem o conhecimento do bem e do mal, também vai existir aquele tipo de pessoas que vão rejeitar as coisas de Deus, que vão andar por maus caminhos e que vão ser inimigos de Deus. E você percebe essa divisão desde que Eva tem os seus primeiros filhos. Né? Você tem ali o nascimento de Caim e Abel. Você sabe que Abel, então, ele é o que configura essa descendência da mulher, que é a descendência boa. E Caim já era o que configura essa descendência da serpente, ou seja, uma descendência que vai estar longe de Deus, longe dos planos de Deus. E você percebe que existe um grande conflito entre esses dois, né? Tanto é que um mata o outro, mas entre as gerações deles também, e esse grande conflito ele se permeia por toda a Bíblia, até o Apocalipse. Dos inimigos do povo de Deus e o povo de Deus. Né? Na verdade, existe essa divisão, e por toda a história da Bíblia, você vai lendo lá, você vai vendo que existiam os inimigos de Deus e a galera que se voltava mais para Deus. Então, essas duas
divisões aconteciam. Agora, existe também aqui uma promessa nesse texto que fala que uma das descendências iria esmagar a cabeça da outra, né? Que seria a descendência da mulher. Vai esmagar a cabeça da descendência da serpente. E aí você fica pensando o que significa tudo isso. Então, vou trazer aqui para você, ó, como é simbólico tudo isso, o que foi esse momento de Gênesis, né, que a gente viu aqui em Gênesis 3,15, em que foi esmagada a cabeça da serpente e, ao mesmo tempo, se feriu o calcanhar, que simboliza tudo isso. Isso é só uma analogia para falar do momento da crucifixão de Jesus. Por quê? Jesus, ele nasce, se você pegar toda a descendência da Bíblia, desde Eva lá até chegar em Jesus, toda a zerá, né, no hebraico, a semente, né, que se chama, né, por causa do sêmen mesmo, né, a semente, essas descendências, essas gerações, você vai chegar em Jesus. E lá em Jesus, ele é o simbolismo todo dessa geração que tem a promessa do Messias, que tem a promessa da salvação, da redenção, de você poder agora trazer vida para um mundo que está condenado à morte, né? Com o pecado, nosso mundo estava condenado à morte. Jesus, ele era o prometido, ele era a esperança de todos os povos, o desejado de todas as nações. Essa é a lógica. Então, quando Jesus chega e Satanás, ou seja, os inimigos de Deus, o povo de Deus, a descendência que eram os inimigos, eles agora, então, não aceitam a Cristo, porque sempre vai existir esse grande conflito, eles, então, falam assim, não, vamos crucificar ele, né? Porque ele está trazendo problema, né? Tudo que ele prega é contrário ao que a gente pensa, ele é um revolucionário, é um charlatão. Aí os caras tinham nome para tudo, né? O Messias, ninguém acreditava que ele era o Messias de fato. E aí decidiram crucificar ele. Quando essa decisão foi feita, na cabeça de Satanás, cara, ele estava ganhando a batalha, porque ele estava conseguindo crucificar o próprio Cristo, o próprio Deus Filho, entende? Então, na cabeça dele, ele estava vencendo a guerra. Mas mal sabia ele que com a própria morte de Cristo, ele é que seria vencido. Né? Aí que está o problema. Então, quando Jesus morre na cruz, é como se a serpente tivesse atingido o calcanhar. Lógico, agora fazendo um paralelo com Satanás. Né? Satanás atingiu o calcanhar, ou seja, Satanás feriu a Cristo, de certa forma. Né? Só que, quando Jesus morre na cruz, ele esmaga a cabeça da serpente, ou seja, ele vence literalmente a condenação que a serpente tinha ocasionado para o ser humano. Que com a enganação da serpente lá no Éden, a gente pecou, e com o pecado a gente estava condenado à morte. Então foi na cruz também que Cristo ele vence, e ele esmaga a cabeça da serpente, ou seja, ele vence Satanás na cruz. E a consequência da morte eterna para todos aqueles que agora acreditarem nele, entregarem sua vida para ele, né? Por isso que a Bíblia trabalha tanto o conceito de graça. A gente só é salvo pela graça. Porque, na verdade, é uma troca. É uma troca, meu irmão. É a tua vida pela vida de Cristo. A nossa vida ela é injusta. A gente não tem méritos em nós para a gente se salvar. Mas é trocando a nossa vida com a vida daquele. É tipo assim, ó. Você só tira nota vermelha. Só nota baixa. E existe um cara chamado Jesus que só tira nota 10. Ele é o único que tirou nota 10 em tudo. Ele viveu uma vida perfeita, mas ninguém viveu. E chega lá no conselho de classe e a galera quer reprovar. Você, obviamente, você não tem méritos para passar de ano. Mas chega Jesus e fala assim, não, mas espera aí. Ele é meu amigo. E ele aceita que eu troque a minha nota com a dele. Afinal de contas, é uma troca. Estou trocando o que eu fiz, os meus méritos, pelo que ele fez, pelos méritos dele. E nessa troca, a gente ganha a salvação. Entendeu? Então, por isso que quando a gente lê lá em 1 Coríntios, ele vai falar assim, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Ou seja, assim, com a ressurreição de Cristo, cadê a vitória da morte eterna? A morte eterna agora deixou de valer. É por isso que a gente crê que por mais que você possa morrer ainda nessa vida, não é a morte definitiva. Você pode ter esperança de um amanhecer melhor, você pode ter esperança de acordar com a salvação eterna. Porque a morte não pode prender aqueles que estão em Cristo.
assim como não pôde segurar a Cristo no sepulcro, né? E está lá em Lucas, né, aquele momento em que o povo pede pela morte de Jesus, né, gritando, né, crucifica e tudo mais, e para soltarem a Barrabás. E o que a gente tem a ver com isso tudo, né? Você deve estar se questionando, o que eu tenho a ver com isso, né? Tá aí, gente. Segundo o que a Bíblia diz, o que a gente pode pensar sobre a nossa vida agora? Ó, a Bíblia declara de que o inimigo de Deus, vamos voltar aqui, ó, para a gente entender. O inimigo de Deus, certo? A serpente, o inimigo, Satanás, né, Lúcifer, enfim, pode ter diversos nomes para ele. Mas o que ele entende é o seguinte: como a cabeça dele foi esmagada, ele já foi vencido. A guerra já acabou. Para ele já está decretado que ele perdeu. Então, agora, a função dele é a seguinte, ó. O diabo está cheio de fúria, pois sabe que tem pouco tempo. Tá aí. E isso traz um problema para mim e para você. Porque se ele sabe que ele já perdeu, que a batalha já foi para o espaço, não tem mais chance, agora ele chega em mim e você, irado, querendo que a gente também perca. Querendo que a gente também não se salve. Querendo que a gente também viva apenas para esse mundo aqui. Porque esse mundo aqui vai passar muito rápido. E vai chegar o dia, então, que todo ser humano, segundo o que a Bíblia diz, vai ser recompensado. E aí que tá. Por isso que diz lá que o ladrão, que é Satanás, João 10:10, ele vem para roubar, para matar e destruir. Já Cristo, ele veio para que a gente tenha vida, e a vida em abundância. O que isso impacta na minha e na sua vida? Diariamente você vai ser tentado, diariamente você vai ter batalhas aí na sua vida espiritual. Por quê? Porque a função do inimigo de Deus, desde que houve o pecado lá no Éden, que houve essas duas gerações, essas duas descendências, né? E existem, hoje em dia você pode perceber que existem dois grupos de pessoas, aqueles que não seguem a Deus e aqueles que seguem. Tá aí, até hoje existe essa diferença. E a função do inimigo é fazer a gente se afastar de Cristo. Por quê? Porque ele vem para roubar, para matar e destruir. O que ele quer é tirar a tua salvação, tirar a minha salvação. Porque ele sabe que ele tem pouco tempo. Ele tem pouco tempo para isso. Afinal de contas, o tempo dele já acabou quando Jesus morreu. Ele agora tem um limite. E esse limite está chegando, porque Jesus está voltando. Ele tem pouco tempo. Então, o que ele quer é fazer confusão na tua vida, o que ele quer é trazer destruição. Então, você acha mesmo que tudo isso de ruim que está acontecendo no mundo é à toa? Não é? Tudo de ruim que acontece, segundo a palavra de Deus, a Bíblia, é o inimigo que ocasiona. E eu queria que você pensasse no seguinte, ó. Já que a gente tem visto muita coisa ruim acontecendo, e agora eu queria chamar sua atenção para isso. Então, se você estava meio zen aí, se você estava meio sonolento, porque eu não te julgo, afinal de contas, a gente está o tempo todo na frente de uma tela, mas eu queria que você prestasse atenção nesse vídeo, tá bom? Tudo que eu falei nessa aula de hoje, esse vídeo ele também é importante e eu acho ele muito, muito bom para a gente entender um pouco do porquê que às vezes a gente vê tanta injustiça acontecendo e a gente fica indignado, né? A gente fica assim, tipo, meu Deus, quanta coisa ruim acontecendo, cara. Mas esse vídeo aqui, ele vai fazer a gente pensar um pouco sobre por que tanta coisa ruim acontece, por que Deus não impede que isso tudo aconteça, já que a gente está vendo que o nosso mundo, né, existe essa guerra que a gente viu aqui nos slides acontecendo, desde a época lá de Eva, e está vindo até nós hoje, impacta na nossa vida, por que Deus não impede o mal? Queria ver esse vídeo com vocês, então vou abrir ali no YouTube, só um pouquinho. Só pegar aqui, ó, abrir aqui para nós, que o compartilhamento de tela aqui, ele é meio chato. Então, vou abrir aqui direto no YouTube mesmo. E daí eu compartilho de novo. Aqui, ó. E aqui. Pronto. Então, presta atenção nesse vídeo, cara. Dá uma olhada.
This question is for Rabbi. You mentioned the story of that, I think you said he was Jewish and he was shot by, at that, I think it was a concentration camp or something like that. And I'm going to play the devil's advocate for a bit and pretend I'm Sam Harris, no pun intended, of course. You stated that God was watching. God watched the gentleman pull the trigger. If God was watching, why didn't he make that trigger not work? Why didn't he make that poor individual just pass out while he was digging the grave? I believe Sam Harris would ask that type of question and demand an answer. Yes, I appreciate that question. Playing the devil's advocate, you said that why didn't God keep the man from pulling the trigger rather than allowing the man to pull the trigger and then watch over him and bringing about some kind of judgment? I would say this to you, that the supreme ethic that God has given to us is the ethic of love. It is the peak of all intellectual and emotional alignment. This thing we call love, which places value upon the other person of worth and as something to be protected. It was interesting, of all people, it was Oscar Wilde who on his deathbed in his 40s, by his lover by his side, Robbie Ross, he turned to Robbie and he said, "Did you love any one of those little boys for their own sake?" It was an incredible question to ask by a man who was a hedonist on his deathbed in his 40s. And he said, "Robbie, did you ever love any one of those little boys for their own sake?" And Robbie Ross said, "No, I can't say I did." He said, "Bring me a minister. Bring me a minister." And it was in his magnificent poem, The Ballad of Reading Gaol, that Oscar Wilde said, only Christ was big enough to cleanse his heart and forgive him for all that he had done. The point even the hedonist realized was that in pleasure also, value and love are the supreme ethics that can be treasured. But you can never have love without intrinsically weaving into it the freedom of the will. You cannot have love without the freedom of the will. If you are compelled by some machine to a certain decision, you can never love. You can comply, but you will never be choosing to express that sentiment and the reality of love. If love is the supreme ethic, and freedom is indispensable to love, and God's supreme goal for you and for me is that we will love Him with all of our hearts and love our neighbors as ourselves. For Him to violate our free will would be to violate that which is a necessary component so that love can flourish and love can be expressed. If you're asking for God to always stop the trigger, why not God stop everything else? Next time you hold a cup of boiling water, He makes it frozen water instead. Next time you're about to cross the street and you're going to be hit, He pulls your leg back. What you're asking for is a different entity than humanity. As wonderful as it may seem that in stopping that you think He is protecting you from that which is destructive, the greatest denial that you're asking for is the freedom of your will to be able to choose and to love God with all your heart and all your soul. When you've got love as the supreme ethic and the freedom of the will to choose that love, all of the other contingencies come in and can become explained why it is possible to either choose or to reject so that love can ultimately reign supreme. If you want compliance and some kind of a mechanical response, your question itself will self-destruct. You're asking the question because you're free to ask it, and you're free to ask it because you're free to love. And when you love Him, in spite of all of the contraries that you see around us, you're trusting Him for having the supreme wisdom and the knowledge to ultimately bring a pattern out of it all. We think, for example, we know so much.
The story is told in Mideastern folklore of this man who lost his horse that ran away. And when the horse ran away, the neighbor came to him and said, you know, bad luck, isn't it? Your horse is gone. He said, what do I know about these things? A few days later, the horse came back with 20 other wild horses. And the neighbor came and said, amazing, it's not bad luck, it's good luck. You've got 20 more. Man says, what do I know about these things? His young son is going and taming one of the new horses. That young horse kicks him and breaks his leg. The neighbor comes and says, terrible, isn't it? Your son's leg is broken, bad luck that these horses came. The fellow says, what do I know about good luck and bad luck? A few days go by and a bunch of thugs are coming looking for recruits to join their gang, and they're looking for all the able-bodied young men, and they're about to pick this young man but find out his leg is broken, and they say, we don't want him, we're going to move on to the next house. So the man comes and says, good luck, isn't it? Your son's leg was broken. In one little series of episodes, we don't know what lies ahead. Why don't you wait till you stand before God face to face, and you will find out there were reasons why he didn't stop that trigger, so that you will see the heinousness of evil and see the majesty of love and good managing to navigate yourself as the pilgrim's progress to come to the celestial city. Acho muito interessante esse vídeo porque ele fala uma coisa que é fato, né? Quando a gente quer que Deus ele pare tudo o que está acontecendo, a gente ao mesmo tempo está pedindo uma negação do nosso livre-arbítrio, uma negação daquilo que é mais precioso para Deus, que é o nosso próprio dom de escolhermos as coisas. Escolhermos tanto o bem como também a outra opção. Afinal de contas, sem isso não existe amor. Então, quando a gente vê todas as coisas ruins acontecendo, a gente para e pensa nisso, né? Mas esse vídeo ele me conforta muito porque ele me faz entender pelo menos um pouco daquilo que eu não entendo.